Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Meu nome é Rafael Ebert e eu ensino astrologia a quem quiser aprender. E este é o programa Nó do Norte, um programa onde nós mostramos como através da astrologia tu podes encontrar um rumo, uma bússola, um norte para a vida, analisando quais são as oportunidades que saber a linguagem astrológica nos oferece, quais os atalhos que aprender astrologia nos proporciona para a vida e quais os desafios, quais os obstáculos que vamos encontrar nesse caminho. Então, sejam bem-vindos a mais uma edição do Nó do Norte e vamos chamar aqui a nossa sempre impecável produção para mediar o nosso... Hoje é dia de mais um diálogo astrológico aqui no Nó do Norte. Terra chamando o Diogo. Final, né? É Terra, né? Porque é astrologia, astros. Olá, boa tarde, Diogo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo? Tá me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Tá bom o áudio. Então, tá bom. Então, Diogo, hoje vamos falar sobre sinastria. Isso. Esse é uma... A gente geralmente fala, né, que é um tema que muitas pessoas procuram, né, na sua vida, é melhorar as suas relações. Todas as relações humanas. E isso a gente vem falando há várias lives, a gente sempre comenta sobre isso. E então hoje a ideia é a gente falar sobre a sinastria, então, que é uma forma bem particular, né, e objetiva de lidar melhor com, né, de se relacionar melhor com os outros, e a gente poder trazer esse tema para que todos possam conhecer, né, o que é a sinastria e como ela pode nos ajudar a ter melhores relações, né, em todos os âmbitos da nossa vida. Então, o tema de hoje, a ideia central vai ser essa. E até esse caso, bom, para começar, acho que seria importante explicar, né? O que é uma sinastria para quem está assistindo. Isso é muito engraçado. Vamos começar, né, pelo sentido da palavra, né? Sinastria é sim, né? O sufixo sim, aliás, o prefixo sim, é de simbiose, de junção, de união, de conjunção, né? De agregação de algo. Sinastria é a combinação, então, de dois astria, né? De dois mapas astrais. Então, a gente tem uma análise combinada, conjunta, de dois mapas astrais, que normalmente vão ser de duas pessoas, mas pode ser de uma série de coisas que possa ter um mapa astral. O que te leva a fazer uma análise combinada de dois mapas? Bom, um caso possível e comum é um casal. Então, um casal quer analisar os seus pontos de concórdia ou de discórdia, os pontos mais fáceis ou difíceis da sua relação. E aí, esse mapa de sinastria, ou essa combinação dos dois mapas pode ajudar. Mas tu pode, acho que isso é o que muita gente não sabe, tu podes fazer uma sinastria com quaisquer dois mapas. Ou seja, tu podes fazer uma sinastria entre dois sócios de uma empresa. Tu pode fazer uma sinastria entre uma mãe e uma filha, que é o que a gente já fez, né? A gente fez, tem uma das primeiras lives aqui de estudos de casos. Como é que é? Piloto, né? Protótipo lá. A gente estava testando, assim, fizemos um estudo de caso. Procurem lá, live estudo de caso, uma mãe e uma filha. Né? Uma mãe aquariana e uma filha libriana. E a gente, numa análise combinada de dois mapas de pais e filhos, a gente extrai uma visão muito clara, com muitas possibilidades de como essa mãe pode educar a filha, tá? Como ela pode ajudar entre colegas de empresa, entre chefes e funcionários, entre quaisquer duas pessoas e até entre uma pessoa e um projeto, por exemplo, uma empresa, por exemplo, um empreendimento, que se conheça o mapa, que se conheça o momento de início.
Então, a sinastria, ela é uma análise combinada de mapas que revela quais os pontos de união naturais e quais os pontos que precisam ser construídos para que haja uma união entre esses dois mapas. Ou seja, onde que esses dois mapas se tocam e onde que eles se repelem. E qual é o principal engano, o principal erro, né? O pessoal acha que a sinastria ela pode dizer como dá certo a relação. Esse é o ponto principal. Eu cheguei uma época a parar de fazer, porque só me aparecia casal problemático que queria que eu resolvesse o problema deles com a sinastria. Aí não dá, não é assim, né? Queria que eu dissesse para eles que ia dar certo, né? Então aí eu vi que eu comecei, não é por aí, né? Não é o que eu quero, não quero criar essa expectativa, parei de fazer. E bom, depois retomei. Mas retomei sendo muito mais didático, muito mais seletivo, para que quem fizer sinastria comigo tenha claro, né, qual a utilidade, qual a finalidade, quais as possibilidades que essa sinastria vai oferecer. Porque são muitas, são maravilhosas, mas não é um passe de mágica, né, que eu vou fazer para descobrir para salvar meu casamento. Tá? Não é assim, a gente até brinca, né, que a astrologia salva casamentos, na medida em que é um conhecimento muito útil para cada um se conhecer e entender o outro. Agora, isso te dá mais ferramentas para tu agir, mas tem que agir. A gente fala brincando, né, que salva casamentos, mas a sinastria por si só, ela apenas revela os pontos luminosos e os pontos obscuros em qualquer relação humana. A gente sempre fala muito isso também, né? É uma coisa que às vezes pode sonar meio repetitiva, mas é algo que sempre aparece, né? Então, de novo, a gente fala desse grande obstáculo que a astrologia tem, que é o determinismo, né? Então, ela nunca vai determinar nada, nunca vai dizer o que vai acontecer e como vai ser, e vai apenas nos mostrar o caminho, né? E como nós já falamos várias outras vezes, né, quem decide trilhar o caminho somos nós, né? Então, se a gente não der um primeiro passo, nada vai acontecer também. Então, não tem como funcionar dessa forma, né? Ou, sei lá, se alguém às vezes tem essa ilusão, né, como falou, de pensar que, né, uma sinastria vai resolver as minhas relações, sejam elas quais forem, é uma grande ilusão. E a pessoa vai se decepcionar, né? Porque ela vai perceber que não tem como resolver apenas fazendo uma sinastria, né? E isso é um ponto muito, muito importante. Eu considero que o nosso trabalho com astrologia ele tem um caráter pedagógico. E pedagógico no sentido de ajudar as pessoas a conhecer o que é e como utilizar o idioma da astrologia. E dentro desse caráter pedagógico, é muito mais importante que as pessoas que tiverem contato com o nosso trabalho possam sair, né, mais conscientes de como utilizar e conscientes de que elas podem utilizar e que vale a pena aprender para utilizar. E que ao longo da história muita gente importante, inteligente utilizou. E que eu também posso utilizar. E que tem uma oportunidade de ouro, está passando um cavalo encilhado na frente para eu aprender a utilizar. Então, isso é um grande objetivo. Mas, ao fazer esse trabalho pedagógico, nós automaticamente estamos quebrando algumas objeções ou quebrando algumas ideias equivocadas que são comuns. Como, por exemplo, essa, né? No meio de tantas, né? A astrologia, tem gente que acredita que fazendo uma sinastria, né, é determinista. Então eu vou encontrar a fórmula mágica para o meu relacionamento dar certo. Não, né? Não há fórmula mágica, há conhecimento válido e útil, potencialmente útil. Mas, como nós aprendemos nos clássicos da filosofia oriental, o conhecimento ele é válido na medida em que nós o aplicamos e na medida em que ele está associado diretamente à ação. Então, se eu já estou determinado a agir, este conhecimento pode ser muito útil. Se eu não me determinar a agir, não adianta eu ter um conhecimento teórico.
Então, se eu estou determinado, existe amor, e em nome desse amor, por causa desse amor, eu vou fazer todo o possível para que dê certo um relacionamento. Bom, então, havendo essa determinação, havendo esse amor, aí entra a inteligência, né? Que é o elemento de como. Bom, eu vou buscar enxergar formas de como fazer dar certo. Mas eu já decidi, eu já me posicionei e eu já tenho claro o porquê. É porque há amor. Então, se houver amor, o como vai se revelar. E esse como se revelar pode ser de mais de uma maneira. Né? Existe terapia de casal, existe, sei lá, autoajuda, existe a linguagem da astrologia, que através da ferramenta da sinastria, é uma ferramenta fantástica para enxergar com clareza quais os pontos fortes e fracos, quais os pontos naturalmente de coesão e quais os pontos naturalmente de mais delicados. E aí a pessoa tem mais chance do que se ficar, como diz aqui, perdão aos que não são gaúchos, né? Mas aqui entre os gaúchos nós dizemos, a tenteada é livre, né? Então, se ficar só na tenteada, tem menos chance, né? Vamos ir chutando isso, aquilo, para ver se de repente alguma coisa dá certo. Não. Vamos ser inteligentes, buscar um método, né? Astrologia é um método. Sinastria é uma ferramenta comprovada dentro de um método. Então, vamos ser inteligentes, vamos usar algo que já foi feito para isso. E aí a gente vai ter mais chances. Então, a gente tem que querer que dê certo e a gente tem que saber o porquê, que é o como. Que é o amor. E aí, se a gente sabe o que quer e sabe por quê, bom, aí o como vai aparecer. Né? E aí a sinastria é um baita como. Mas é um baita como. A gente se espanta, se tu souber usar, olha, ajuda muito. Eu estava até agora pensando também, né, porque a gente pode dizer que a sinastria, ela pode falhar, né, entre aspas, né, enxergando ela de uma forma determinista, ela pode falhar, né, nos dois extremos, né, ou nos dois sentidos. Então, por exemplo, vamos fazer uma sinastria de 2 mapas de um casal. E a sinastria diz, nossa, tem tudo para dar certo, tudo perfeito, encaixando, maravilhoso. E isso pode gerar uma certa negligência no casal. Então, como está tudo favorável, vou ficar tranquilo, não preciso me esforçar. E isso pode levar eles para o efeito contrário, né? E do outro extremo também, depois, olha, esse aqui, o mapa de vocês está bem complicado, né? Está bem tenso, tem muitos desafios. E esse casal, né, como a gente sempre fala, se preparar para isso, né? Como tu falou, né? O amor vai ser sempre superior. Então, se tem o amor, eles estão dispostos, olha, vamos enfrentar isso. E aí, né, os 2 mapas tinham tudo para dar errado, pode dar certo, e os que tinham tudo para dar certo, pode dar errado. Porque faltou o elemento fundamental que é, né, trilhar o caminho, dar o passo, né, agir, né, fazer alguma coisa. E aí vamos começar com o básico, né? Isso que tu falasse agora é muito importante. E eu considero uma prova muito simples de que não é determinismo, né? Porque é exatamente o contrário. Ou seja, se tu tá consciente das tendências, tu tem escolha. E a gente precisa ter escolha na vida. Então, se tu sabe que tem tendência a ser muito difícil, tu tem escolha para te cuidar mais. Se tu sabe que tem tendência a ser muito fácil, tu tem escolha de não negligenciar. Porque o fácil pode virar difícil e o difícil pode virar fácil. Assim como o problema pode virar solução, né? E vice-versa. Então, pegando um exemplo muito básico, já quase caindo nos estereótipos. Quase, porque nós não podemos cair no estereótipo. Né? A gente explica por que não é para cair, né? Então nós não podemos cair. Se tu sabe que arianos têm tendência a ser muito impaciente, num relacionamento, não deixa ele esperando, né? Na convivência. Tipo, pode ser algo muito ridículo para ti, mas para ele pode ser algo muito importante. A pessoa sofre. E ela, então, não deixa ele esperando. Porque ele vai, né? Ou seja, vai ferir o relacionamento. Então, se for uma constante, né?
Ou, sei lá, leoninos, é muito importante poder enxergar o seu valor, ter reconhecido, ou perceber que estão enxergando o seu esforço, né? Ou seja, puxa, o cara se esforçou lá, ninguém deu a mínima, ou despreza. Isso fere. Então, tipo, ele vai sentir isso. Então, reconhece, demonstra que tu está enxergando o esforço dele, os méritos, né? Se a criatura é virginiana, né? Reconhece, puxa, ele valoriza as questões de ordem, limpeza, o esqueminha dele. Então, não quebra o esqueminha dele, né? Sabe, são pequenos detalhes de respeito que, estou falando do básico, que é o quê? O signo, né? Como a gente sabe, a pessoa não é um signo só, o signo é apenas um indicador, é um detalhe. Mas se tu sabe que a pessoa tem aquele signo forte, seja o sol ou qualquer outra coisa, tem aquela energia presente, tu entende o que isso corresponde, tu vai ter mais condições de respeitar. Então, isso é um ponto de partida para qualquer relacionamento. E é um ponto de partida para qualquer relacionamento dar certo. Tá? Agora, entrou alguém no signo de câncer, aí agora eu lembrei. Cancerianos são sensíveis, cancerianos são emotivos. Então, respeita, cuidado, não seja rude, não seja bruto, porque as pessoas são sensíveis, elas podem se ferir. E não é frescura, é uma forma de funcionar. Então, se tu entende, se tu conhece, tu vai ter chance de construir um relacionamento mais na base do respeito, da consciência de quem é o outro, como o outro funciona. Isso numa sinastria é fundamental. Sim. E é a mesma coisa, né? O cara é pisciano. Ah, pisciano é distraído e avoado. Bom, se tu ficar em cima, criticando, reclamando, xingando, que não pode, tem que prestar atenção e tal, vai gerar um sofrimento pro outro e não vai funcionar, porque ele precisa ter aquele espaço para esquecer, se conectar com o nada, né? E aí não adianta ficar em cima do cangote para o cara ser o que ele não é. Então, esse tipo de elemento, de exemplo muito básico, né? Todo relacionamento ele é possível de ser construído em base ao respeito. É óbvio, em base ao amor. E então a gente tem um pisciano aí, opa, como? Hã? Oi? Não. Não, é muito importante que a gente, que a gente genericamente, amigo, então a gente é preciso para que todo relacionamento tenha as melhores condições de ser construído. Isso é uma máxima que, sei lá, a vida me ensinou. Todo relacionamento se constrói. Todo relacionamento é possível se houver vontade, se houver amor e se houver inteligência. Então, se houver vontade, as pessoas querem ficar juntas, elas estão dispostas a se ajustar. É possível. Todo relacionamento é possível. As pessoas têm amor, e isso está claro. É possível. Aí vem a inteligência. A inteligência é fruto dessa vontade, desse amor. Sim. Agora eu tô falando sobre isso, nessa questão de respeitar o outro, e eu acho que é algo assim que a gente sempre ouve, né? Assim, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro. E me chamou a atenção no fim de semana agora eu assisti um documentário que falava de um homem que vivia com os leões, né? Tem aquelas pessoas que os leões, os animais mesmo, né? E eles estavam conversando como é que era, como é que não era e tudo mais, que tinha que ter alguns cuidados. E no fim ele falou algo muito interessante, que ele diz assim, olha, a gente tem que amar eles como eles são, não como a gente quer que eles sejam. Então, bom, ele é um leão, ele é um animal selvagem, então eu não posso chegar e querer conviver com ele e dizer para ele como ele deve ser ou como é melhor para mim, né? Então tem que enxergar ele como um leão de verdade. E assim, respeitando a natureza dele, bom, daí a nossa convivência é possível. Então imagina, se uma convivência entre um ser humano e um leão, que é um animal selvagem, é possível através do respeito, bom, então acho que entre dois seres humanos racionais, conscientes, é algo que é possível que ocorra também. E sobre a sinastria, né, uma pergunta que eu tenho.
E às vezes a gente escuta, né, um ditado popular até, né, algo assim que é bem comum a gente falar assim, falar, eu vou num lugar, encontrei o fulano lá, mas não me bateu, né, o meu santo não bateu com o dele. Ou o contrário, né, tem pessoas que a gente olha, nunca viu na vida, sai conversando, né, já sai abraçado, fazendo planos e tá tudo bem, né? Isso a astrologia, né, através da sinastria explica essa relação, né, de contato mais próximo, ou às vezes de uma certa aversão, né, a outras pessoas, ou não. Excelente, jogo. Isso aí, depois eu até quero dar exemplos, né, de alguns pontos importantes que a sinasteria considera, né? Mas esse caso que é bem comum, né? A gente conhecer alguém e ter uma primeira impressão positiva ou negativa. É claro que tem elementos subconscientes quando a gente se relaciona. Tem a pessoa subconscientemente te lembra outra pessoa que tu já tiveste uma experiência, uma convivência agradável ou desagradável. Ela te lembra ou te recorda experiências de infância, de familiares. Tem muitas possibilidades. Mas vamos imaginar que dentro de todas essas possibilidades tem um conjunto astrológico que vai se tocar de qualquer jeito. Ou seja, tem um funcionamento que responde a uma lógica que vai encontrar outro funcionamento que responde a outra lógica. E essa lógica, vamos considerar a lógica astrológica. Quando essas duas personalidades se encontram, não precisa muito, né? Às vezes pouco contato, esses dois mecanismos eles já encontram seus pontos de coesão ou não. O funcionamento de um logo se encaixa no outro, porque o ser humano é muito gregário. A gente nasceu para funcionar junto, em grupo, em bando. A gente não é um bicho solitário. A gente é de bando, de grupo. A gente tem um funcionamento gregário, né? É um ser social. Então, logo que a gente se encontra, já se estabelecem vínculos, pontos de conexão. Então, a astrologia explica de onde vêm os nossos funcionamentos e de onde vêm os nossos pontos de conexão. Então, eles podem se dar de maneira harmônica ou desarmônica desde o primeiro contato. Todo o resto da convivência vai apenas ir confirmando, né? Vai esclarecendo, vai tornando mais detalhado, mais visível o que já se tem. Então, esses pontos, quando a gente diz que o santo não bateu, né? Esses pontos, desde o primeiro contato, já é como se procurassem. Dizem que as enzimas, elas têm receptores, né, no corpo. Então, tem partes do corpo que têm receptores para enzimas. Então, quando tem contato com aquilo, se tem receptor, conecta. Se não tem, não conecta. Passa liso, né? Então, se nós temos receptores para outra pessoa, logo se encontra. Se não tem, logo fica sobrando alguma coisa. E isso é perceptível, a gente com um pouco de atenção já percebe, né? Então essa primeira impressão é importante, porque é o início do que vai ser. Pode mudar? Pode, mas nunca muda muito. Por isso que a primeira impressão é importante. O primeiro contato já diz bastante sobre como vai se dar essa conexão. Por essa razão, a astrologia ela vai mostrar mais o como essa conexão se dá e se é uma conexão harmônica ou desarmônica. Né? Ou seja, a gente percebe se é harmônica ou desarmônica, mas entendendo a astrologia a gente vai entender o como. E aí qual a grande vantagem? Se tu não sabe nada, tu simplesmente sente o efeito. Eu não sei nada. Não sei porquê, mas eu cheguei, não gostei, não me senti bem junto daquela pessoa, ou eu falei uma coisa, ela entendeu outra, desde o início já se atravessou, a gente teve, não conseguiu se entender bem. Então, tu percebe isso, mas aí tu tendo o conhecimento astrológico teu e da outra, tu podendo ter a oportunidade de combinar os dois mapas, o que tu pode fazer? Tu pode encontrar os pontos que ainda não se conectaram. E aí tu tem a opção
de seguir alternativas. Puxa, eu, por tendência, eu vou por aqui. E aqui bate de frente com outro. Mas é minha tendência, não é todo eu. Então, se eu não souber nada, a minha tendência é ir por aqui, e isso vai ferir o outro. Mas eu conhecendo os dois panoramas, opa, eu enxergo que eu tenho uma via alternativa. Que eu posso, se eu quiser, eu posso seguir. E se eu seguir, eu não vou bater de frente. Eu vou contornar e eu vou acessar o outro por uma via que ele vai ser receptivo, vai ter enzima, vai ter receptor para enzima. E aí o que acontece? Eu crio uma ponte. Que a minha tendência seria se chocar com a dele. E aí não teria... Bah, não dá, não gostei. Mas se eu conheço os dois mapas... Não, peraí, eu posso ir por aqui, ó. O mapa é que nem o mapa geográfico, né? Tu vê o caminho que tu tá e tu vê os atalhos, tu vê as vias secundárias, as alternativas. E aí tu tem escolha. Então, a astrologia te ajuda a melhorar todo e qualquer encontro. Né? Cuidado, preciso fazer um alerta sobre isso. A gente não deve, né, a rigor nem poderia manipular a natureza, né? Então, eu já sei que ela é assim, uau, então já vou todo preparado, articulado para fazer do jeito que ela goste. Aquilo. É bom, aí é uma manipulação, né? O que é justo e lícito é eu articular a minha ação para garantir o respeito, para garantir que não haja atritos desnecessários e para que nós tenhamos condições de gerar uma convivência. Aí sim, né? Mas não devo usar isso aqui para seduzir, né? Sim. Não é o objetivo, né? Sedução é a coisa mais estranha do mundo, né? Porque é o quê? Tu quer convencer a outra pessoa a fazer algo que ela não quer, né? Que tu quer, né? É estranho. Então, para isso não serve, não usem, né? Esqueçam, né? Não, astrologia não é para isso. Mas tu consegue sim evitar atritos desnecessários, evitar ferir o outro e também evitar que tu te machuques e garantir que seja possível estabelecer pontes entre as pessoas para que, se for da vontade de ambos, se estabelecer uma boa convivência. Aí sim. E como geralmente nós falamos, né? Como a astrologia, ela sempre tem vários caminhos alternativos, né? E também sempre nos oferece várias opções e possibilidades de escolhas. Então, num caso de uma sinastria que tenha muitos pontos de tensões e coisas que vão gerar tensão, né, eu posso simplesmente abandonar aquela pessoa e tentar evitar estar com ela, ou eu posso ir por esse lado que tu falou, né? Bom, vou ver que todo ser humano, né, alguma coisa boa ele tem. Então, por mais que para mim seja difícil enxergar algo bom em alguém, né, às vezes pode ser mais uma dificuldade minha, né, de enxergar do que realmente a pessoa ter, né, algo bom nela. Então, a gente pode aperfeiçoar, né, as relações e aprofundar as relações que nós já temos uma certa facilidade, um certo contato mais próximo. E nas relações mais distantes, então, né, ir por esse caminho, né, tentar ver, vou tentar achar então alguma coisa que nos conecte, que gere uma conexão e que possa ser útil para todos, né. Eu tinha falado no início sobre, então, que a sinastria, né, quando se analisa quaisquer dois mapas, né, para ver a relação entre esses dois, né, então não precisa, né, geralmente a gente pensa numa relação amorosa, mas pode ser uma relação familiar, né, de amizade, profissional, entre dois sócios, enfim, quaisquer dois mapas. Uma pergunta: então, quando eu for fazer essa sinastria, eu pegar o meu mapa e o mapa de outra pessoa, o mapa da minha empresa, enfim, dependendo do que eu quero avaliar, eu vou ter que avaliar aspectos diferentes, né? Então, por exemplo, uma relação amorosa, eu vou pegar os dois mapas e vou ver a casa 7, vou ver onde é que está Vênus, né? Ou, sei lá, vou ver numa relação de profissional, entre sócios, eu vou ver onde é que está a casa 10, né, onde o que toca, ou geralmente é feito de uma forma geral, né, se vê, analisa todos
os aspectos em si. Toda análise de mapa, ela deve contemplar o mapa inteiro, né? Todos os aspectos devem ser contemplados na leitura. Porém, é normal a gente dar enfoques. Então, se é até uma pessoa que vier fazer mapa comigo e dizer, eu preciso saber da minha questão vocacional. Bom, eu vou ler o mapa inteiro, vou considerar ela inteira. Mas eu vou dar um enfoque maior no que ela precisa, né? Seria a área profissional ou vocacional. Mas vamos imaginar que a razão de se fazer a sinasteria é amorosa. Bom, então é claro que dentro de tudo que a gente vai ler, vamos priorizar alguns aspectos que têm a ver com a área amorosa. Por exemplo, como tu citaste, a casa 7. Né? E aí o contrário, uma relação profissional, vamos priorizar, vamos dar um enfoque maior para a casa 10. Mas vamos imaginar, em primeiro lugar, que é assim o ponto-chave, que eu faço seguido nas leituras, né, do mapa. Vamos nas duas pessoas. O ponto no mapa que representa a sua identidade, que representa o seu ego, a relação consigo próprio, é o Sol. E esse Sol, onde que o teu, vamos supor, nós dois, onde que o teu Sol está no meu mapa? E onde que o meu Sol está no teu mapa? Isso é a primeira coisa. Qualquer um pode fazer. Já ajuda, já chega na sinastria já sabendo, né? Mas é o primeiro ponto que a gente... Por exemplo, às vezes eu faço o mapa de uma mãe que tem filhos e tem questões com os filhos. Eu digo, bom, vamos dar uma olhadinha onde é que os teus filhos estão no teu mapa? Né? E a gente olha a posição do Sol de cada um deles. Nossa, não tem mãe que não fique feliz de saber qual área da vida que a existência daquele ser, que é o seu filho, está ativando prioritariamente. E pode ser qualquer uma das 12 áreas da vida. Né? Não tem como fugir disso. Aquela pessoa, aquele ser humano, que eu estou comparando, né? Fazendo um estudo comparativo com o meu mapa. Aquele ser humano vai me tocar em algum ponto do meu mapa. Então vai ser uma porta de entrada para a energia dele, para a existência dele. Então esse é o primeiro ponto. Independente se a relação é profissional, amorosa ou familiar. Então é onde que o teu Sol toca o meu mapa, em que casa, em que signo, que energia. Se naquele lugar ali no meu mapa já tem alguma coisa, não está vazio, tem o meu planeta tal. E aquele planeta representa uma parte da minha personalidade. Então se o teu Sol me toca no planeta tal, é através da energia desse planeta, dessa parte da minha personalidade, que a nossa relação vai tender a se dar. Entende? Ou vai se construir em cima disso. Então, se o teu Sol toca o meu mapa no meu Mercúrio, puxa, a gente vai ter chance de ter uma relação muito mercuriana. Né? Em primeiro lugar, porque o meu Mercúrio vai ficar ativado com a tua presença. Porque o teu Sol toca o meu Mercúrio, por exemplo. Né? E vice-versa. Aí tu pensa que um casal... então o Sol tem que tocar Vênus do outro. Idealmente, sim. Eu vou contar um segredinho. Na verdade, sobre um amigo. Né? Um amigo que encontrou uma vez uma moça. E aí eles fizeram a sinastria. E nossa, os mapas eram muito compatíveis. Mas tinha um ponto sinástrico de conexão muito, muito interessante, que era o Sol dele tocava a Vênus dela. E o Sol dela tocava a Vênus dele. Aí tu pensa, nossa, só love, né? O Sol de um ativa o planeta do amor do outro. É a combinação perfeita. Né? Realmente eles se deram muito bem. Realmente eles descobriram afinidades, sentiam prazer em estar um com o outro e tiveram uma excelente convivência, mas não chegaram nem a namorar. E não, né? Eles começaram, tiveram alguma aproximação, muitos pontos em comum, mas faltou vontade e faltou amor. Então não adianta ter o ponto sinástrico perfeito se as pessoas não quiserem ficar juntas, entende?
Bom, vai saber. Isso é um caso que, olha, eu gosto de trazer porque não tem a pessoa perfeita. Tem pessoas mais ou menos compatíveis. E pessoas não tão compatíveis, se houver amor, se houver vontade, podem ficar juntas o resto da vida. Se aprenderem a lidar com as diferenças, se aprenderem juntos a aparar as arestas. Então, havendo vontade e havendo amor, a inteligência vem ao natural. A gente só tem que deixar ela vir. Né? Então, isso é importante. A sinastria ajuda muito a enxergar o como, mas ela não é determinista. Então, tu pode achar dois mapas perfeitos. Olha, esse ponto sinástrico é muito forte. O Sol de um toca Vênus de outro e vice-versa. Nossa, né? Então, é o casal perfeito. Só que não. Tipo, se ficassem juntos, se houvesse amor suficiente para formarem um casal, com certeza teriam uma convivência e uma afinidade provavelmente muito boa. Não chegaram a formar um casal. Entende? Então, é só um exemplo. Então, primeiro ponto, onde que o Sol de um toca o outro, e se tocar em algum planeta, esse planeta vai dizer muito por onde vai se dar a conexão. E uma coisa interessante também, agora eu estava refletindo sobre esses desafios que vão tendo, né? Então, sei lá, numa relação familiar, uma família grande com várias pessoas, né? Daqui a pouco a gente pode ter, né, alguns dos nossos familiares que a gente não se dá tão bem, ou tem uma certa dificuldade de lidar. E como a gente aprende na filosofia e na vida também, né, nada na natureza é aleatório, né? Então, nada acontece por acaso. Né, por uma distração, né, caíram duas pessoas ali com mapas, com alguns pontos tensos, tendo que conviver todos os dias. Então, eu acho que também ter esse pensamento, essa ideia, assim, né, de se eu tenho uma dificuldade com alguém, bom, então talvez seja uma oportunidade que eu tenha, né, de desenvolver alguma coisa que sem aquela pessoa eu não teria como desenvolver. Não teria como fazer algo, né? E eu lembro até tem um conto zen budista que fala isso, né? Que tinha um mestre zen, e o mestre tinha vários discípulos, e um discípulo foi pego roubando, alguma coisa do tipo, e falaram para o mestre. O mestre, não, beleza, vou cuidar dele. E passou o tempo, e o discípulo continuava lá, fazendo tudo, e ele roubou novamente, o mestre foi contar para o mestre de novo, e o mestre, não, pode deixar que eu vou conversar com ele. Conversou, e o discípulo continuava no templo. E os outros discípulos ficaram muito bravos com aquilo, né? Porque não é condizente com, né, com um discípulo zen, nem com ninguém roubar. E eles foram falar com o mestre, eles, olha, né, por que ele ainda está aqui, né? Tinha que mandar ele embora. E o mestre falou para eles, olha, né, vocês são pessoas, são conscientes e sabem o que fazem, né? Estão no caminho certo. Então, se quiserem ir embora, podem ir. Mas ele não, eu preciso dele, porque eu preciso orientar ele, né? Eu preciso dar instrução para ele, porque para ele roubar ainda é normal, então não é normal isso. Então ele precisa de mim, ele tem que estar comigo aqui porque eu quero instruir ele. E se vocês quiserem ir embora, não tem problema nenhum, vocês estão conscientes, não tem esse problema. E que daí os discípulos prestaram, né, atenção nisso e perdoaram, né, os outros discípulos. Então, acho que às vezes tem essa relação, né? Então, se uma pessoa tem muita dificuldade de lidar com alguém, bom, eu tenho que, como a gente fala no preparar-se, né? Então, eu tenho que dar mais atenção ainda para essa pessoa, mais cuidado para ela, né? E eu acho que nesses casos, de que a gente é pressionado, de certa forma, um caminho mais provável que nós vamos querer trilhar é sempre dar um passo para trás, né? O mais natural da personalidade é dar um passo para trás. E nesse caso, um passo para trás não, quer saber, eu não quero me incomodar, eu vou ficar longe dessa pessoa. Se eu ver ela na rua, eu vou atravessar a rua para não passar do lado dela. E onde às vezes o caminho que vai trazer mais resultados, o mais correto, seria justamente dar um passo à frente, né? Então, bom, se ela me traz tanta dificuldade assim, eu vou tentar enxergar onde essas dificuldades estão em mim, né? E talvez seja uma oportunidade de eu trabalhar algumas coisas que sem ela não teria como. E aí a gente poder aprender com as relações mais difíceis, né?
E a gente fala das relações, mas, né, é muito fácil conviver com as pessoas que, né, se dão super bem conosco, né? Mas o desafio tá com aquelas pessoas que de alguma forma geram alguma tensão. Então a gente tem esse olhar mais filosófico, digamos, para não cair num julgamento, né, ou em coisas assim que vão nos fazer dar um passo para trás, né, e não para frente. Isso aí, Diogo, é muito importante porque as relações humanas não são algo passivo. Cada um é do jeito que é e a gente ou se dá bem ou não se dá bem, né? Não é assim, né? A gente não pode se cercar só de quem repete o que a gente acha. A gente não pode se cercar só de quem eu gosto, de quem é parecido comigo e de quem eu concordo. Porque aí o nosso universo fica limitadíssimo. Também não quer dizer que a gente tem que viver no inferno em que tudo é hostil, tudo é diferente, tudo é contrário e eu estou combatendo com todo mundo o tempo todo, me atritando, né? Esse aí é o pesadelo dos arianos, né? Os arianos. Eles estão em combate perpétuo com todo mundo o tempo todo, né? Não. Mas não é assim, não deve ser assim, né? Na verdade, evocando uma filósofa bem conhecida nossa, né? Helena Blavatsky, nenhum homem é teu amigo ou teu inimigo. Todos são igualmente teus instrutores. Nenhum homem é teu amigo ou teu inimigo. Todos são igualmente teus instrutores. Então, todas as pessoas que cruzam o nosso caminho podem ter algo a nos ensinar e nós a ela. Só que depende de nós. Se a gente vai se abrir a isso, se a gente vai permitir, se a gente vai estar disposto a aprender e disposto a ensinar. Então, a convivência é algo realmente notável e desafiador, mas ensina muito. Então, eu tendo conhecimento do meu funcionamento e do funcionamento do outro, eu tenho chance de construir pontes, eu tenho chance de aprender muito, né? Todos podem ser meus instrutores, se eu estiver de mente aberta e coração aberto para me relacionar com as pessoas. Então, por isso que uma ferramenta como a sinastria pode e deve ser conhecida para qualificar os relacionamentos. Um dos trabalhos que eu, como tu bem sabes, né, que eu ainda quero desenvolver de uma maneira mais formal para todo mundo ter acesso, né, é astrologia nos relacionamentos. Ou seja, para nós podermos ajudar as pessoas a conhecer as ferramentas que a astrologia oferece para qualificar as suas relações. Sinastria é só a primeira delas, né? Então, através da sinastria, a gente vai entender como opera o outro, o que ativa em mim frente ao outro, né? Até eu lembrei, a gente estava falando, eu lembrei de um... Tinha uma pessoa que eu conhecia há um tempo, né? E que era legal, eu gostava de conviver, mas tinha alguma coisa nela que era terrivelmente irritante para mim. E eu não sou um cara tão irritadiço assim, mas parece que só a presença da pessoa me irritava, né? E é uma coisa engraçada, porque chega a ser cômico, né? Mas a pessoa nem tá fazendo nada, mas ela é muito irritante. Tá? E aí tu vai olhar lá, não, é que tem uma conjunção, né? O Plutão dela tá exatamente alinhado com a minha Lua. Então o meu astral tá o tempo todo chocando com o Plutão dela, né? Então, tipo assim, que é o deus da morte, da destruição. Então, estar com ela me toca a Lua o tempo todo, né? E aí, tipo assim, o fato de ela existir, para mim já é irritante, tá? Mas eu quis conviver com ela, quero conviver com ela, bom, eu tenho que estar ciente disso para lidar com isso. E a gente até que está bem, né? Então, então a gente precisa, através dessa ferramenta, né, a gente precisa aproveitar as oportunidades de novo, né, de lidar com como. Como? Porque todo mundo, não tem pessoa perfeita para nós. A gente vai se atritar de muitas maneiras com todo mundo, né? Ou pode se combinar de muitas maneiras com todo mundo. Então, a sinastria te ajuda a descobrir quanto tu pode ser ativo nesse processo. Ou seja, quanto depende de ti. E isso é maravilhoso. A sinastria te permite entender os pontos de acesso da outra pessoa e os pontos de conexão que tu tens, né? Então, sabe, é fantástico. Tu pode qualificar todas as tuas relações. Se tu souber onde que a pessoa te toca, onde tu toca a pessoa,
qual que é a primeira tendência quando vocês se encontrarem e quais são as alternativas possíveis. E aí o tesouro está onde? Nas alternativas. Porque aí tu tem escolha. Né? Aí todo mundo pode se entender. E aí os librianos ficaram felizes, né? Todos em paz, em concórdia, tudo diplomático e todo mundo feliz, né? E aí, até um exercício interessante de fazer, né? A gente tem essa coisa assim do colégio, né? Quando a gente está na aula, né? Às vezes, tem que fazer um trabalho em grupo. E daí a nossa tendência é sempre ir atrás, né, das pessoas que a gente já conhece, que lida bem, né? E fugir daquelas que são mais difíceis, né? E talvez um exercício que a gente possa fazer é justamente esse, né? É justamente procurar as pessoas que eu tenho mais dificuldade para tentar entender, né? Tentar buscar me relacionar melhor com ela. Porque se eu conseguir fazer isso, nossa, a minha convivência com os demais, de forma geral, vai crescer muito. Porque eu já estou buscando o que a pessoa tem de melhor, né? Então é um exercício de eu tentar não me relacionar com o que ela tem de pior, porque isso eu não preciso fazer nada, né? Às vezes, como falou, só falta a pessoa já tá ali, isso já aparece. Mas eu superar essa tendência da personalidade e ir atrás, não, peraí, eu tenho que ver o que ela tem de bom, o que ela tem de virtude, o que ela pode me inspirar. E começar a extrair isso dela, né? Então, se eu consigo fazer com uma pessoa, eu posso fazer com qualquer outro. E assim as minhas, né, inclusive as relações que eu já tenho facilidade, né, podem até se aprofundar ainda mais, né? Porque é um exercício de buscar distrair o que o outro tem de melhor, não ficar se conectando com o que ela tem de pior, né? Que é o jeito mais fácil, digamos, e é a tendência natural, né? Isso é. Eu queria muito mostrar aqui um exemplo. Eu não consegui achar rapidamente aqui os mapas dos dois, achei de um. Nós fizemos uma live muito bacana comparando os mapas de nascimento do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes. Embora eles tivessem uma diferença de idade, foram parceiros musicais por boa parte da vida e geraram uma qualidade no seu trabalho com a música notável, que marca a história da música no Brasil. E eles têm dois mapas muito interessantes, porque, bom, os dois têm o mesmo ascendente, Libra, em graus muito próximos do ascendente. Então, isso já é um ponto. Os dois têm uma maneira de agir coerente, né? Então, o libriano, inspirado, estético, artístico e tal. Mas um é aquariano e o outro é libriano. E ocorre que, eu achei o mapa de um aqui, que é do Tom Jobim, né? O Sol de um toca a casa 12 do outro, e o Sol do outro toca a casa 4. A casa 12 é a casa da inspiração, do subjetivo, das ideias, né? Do além, e a casa 4 da vida interior. Então, dois parceiros musicais que mutuamente se tocam pela casa da inspiração e da vida interior, né? Tem muita chance de trabalharem juntos e ainda mais os dois sendo mesmo ascendente, né? Então, o ascendente também é um ponto sinástrico a se considerar. Dá para entender astrologicamente por que deram tão certo, né? Porque um puxava do outro aquela coisa subjetiva de entender no ar, né? De pegar nas entrelinhas o que o outro está sentindo, pensando ou querendo. Então, estou deduzindo, né, o que um devia causar subjetivamente no outro ao estarem juntos. E a gente vê o resultado, né, da parceria que deu muito certo. E isso quer dizer que eles nasceram um para o outro como parceiros musicais? Não. Eles souberam inteligentemente aproveitar a oportunidade que a natureza lhes deu. Então, a natureza lhes deu uma oportunidade muito boa de eles se conectarem. E eles aproveitaram 100%. E o resultado é o que a gente vê. Então é só um exemplo, poderia citar vários, né? Mas é uma parceria musical de muito nível, de muita qualidade, que a gente verifica astrologicamente os pontos sinástricos. Isso pegando, eu poderia fazer uma análise completa de exemplo, mas pegando só o Sol, né? Só o Sol. Uhum. Sim. Mas acho que era isso. Acho que é isso aí. Então, só relembrar, né, o pessoal, né, acho que de tanto a gente falar, acho que vai ficar meio... Todo mundo vai lembrar disso, né? Então, que
a sinastria, assim como tudo que a gente aprende na astrologia, não é determinista. Então, ela não vai determinar nada, não vai determinar se vai dar certo ou se vai dar errado alguma coisa. Ela só vai mostrar o caminho e cabe a cada um de nós trilhar esse caminho. Então, se nós não dermos o primeiro passo, né, não, nada vai acontecer. Então, ela vai apenas, então, mostrar o caminho a ser seguido. E cabe a nós, então, trilhar esse caminho. Importante, Diogo, né? Como diz, né? O óbvio nada mais é do que aquilo que precisa ser repetido. Então, estamos repetindo. Sim. Bom, eu acho que vale também um agradecimento aí ao pessoal que está nos acompanhando. E lembrando que tem novidades vindo por aí. Semana que vem tem alguns acréscimos aí na programação. Tem mais uma turma, né, bem sucedida que está se formando. Tem pessoal que está aí presente que está nessa turma. Não sei se está sabendo, mas é uma turma que a gente está formando, né? Quem adquiriu essa leva do curso, a gente vai reunir, dar suporte, acompanhar, assessorar já nos próximos dias para que tenha a melhor experiência possível com o curso de astrologia. E se houver mais pessoas interessadas em aprender astrologia, estão no lugar certo. Continue acompanhando aqui a nossa programação, que a gente vai sempre estar orientando os caminhos para que todos possam ter contato e assimilar essa linguagem da natureza, para benefício das suas vidas, né? Ou seja, venham aqui conosco aprender a se conhecer melhor através da astrologia, a se relacionar melhor, que foi o ponto de hoje, né? Através da astrologia, e a se preparar melhor para a vida, para todos os desafios que a vida nos traz, através da astrologia. Acho que é isso, Diogo. Então, amanhã tem mais, né? Amanhã tem Mercúrio em Virgem. Uhum. O Tira Dúvidas ao vivo, a consultoria gratuita ao vivo. Se vocês têm dúvidas sobre astrologia, estão estudando essa arte e ciência e querem aprender e partilhar do seu estudo, das suas dúvidas, questões e tal, se inscrevam aqui para participar ao vivo comigo de um Tira Dúvidas, uma consultoria ao vivo e a cores, na live do programa Mercúrio em Virgem. E acho que é isso. É isso aí. Então, agradecer, né, a todos que participaram. Agradecer também ao Rafael pelos esclarecimentos e que a gente possa utilizar, né, essa ferramenta de maneira correta, né, como nós comentamos, para poder melhorar as nossas relações, né, sejam elas quais forem. Porque isso é fundamental na vida, né, ter boas relações. Então, muito obrigado e até a próxima. Privilégio ter estado com vocês. Obrigado a todos e até amanhã. Tchau, Diogo. Até mais. Tchau, até mais.